Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Que alegria a gente poder estar junto nesse momento assim tão especial, né? Nesses dias de maneira tão especial a gente poder estar junto, conversando com vocês e tendo esse tempo de palavra. Pois é, a gente achou que a gente não ia ter Serra Negra esse ano, né? A gente achou que não ia ser possível fazer esse encontro e ficou aquela pontinha de tristeza quando a gente teve que cancelar o encontro presencial, porque são 17, né? 17 edições sem interrupção, né? Então, quando a gente viu que a gente ia ter que cancelar, a gente ficou relativamente chateado por conta dessa dificuldade de a gente poder estar junto e a gente não poder se ver e poder ter esse tempo como a gente tem tido esses anos todos. Mas olha como é que Deus é bom. Ele proporcionou para a gente uma coisa completamente diferente, né? Ele criou uma situação nova e aqui estamos nós no Serra Negra 2020 online, né? Que passa a ser, na verdade, um capítulo a mais nessa história maravilhosa desses encontros que a gente tem feito ao longo desses anos. Deus tem feito tanta coisa boa, né? Ao longo de todos esses anos, tanta experiência, e essa, na verdade, entra como mais um capítulo aí dessa jornada que a gente estabeleceu desde 2003. Então a gente está muito feliz por isso, e além do que, esse formato, né, online, ele vai proporcionar que muito mais gente, né, muito mais de 400 pessoas vão poder ter acesso a esse tempo, né? Então a gente está muito feliz com isso. Estou aqui com a Lene, né, porque certamente se a gente tivesse Serra Negra, ela estaria junto, e ela vai falar um oi para vocês aí, né, saudando vocês, para depois a gente continuar a palavra. Que bom, queridos, que bom que Deus nos deu ferramentas novas para a gente estar linkado, né? E a minha oração é que o coração de vocês esteja ainda mais ansioso, mais desejoso pelo Senhor, e que vocês estejam bem atentos a tudo que esse canal tem, a tudo que Deus vai produzir através disso, em vocês e através de vocês. Que esse tempo novo possa ser muito abençoado. Que vocês aproveitem cada momento, cada palavra. E bora colocar em prática tudo isso, tá bom? Amamos vocês. E aí, pessoal, então vamos lá então para compartilhar a palavra? Pois é, a ideia era que a gente tivesse uma sequência, né? Vocês devem estar sabendo disso, uma sequência daquilo que foi o Acampa Live em Brasília, ou seja, o JDM, né? As ministrações, todo aquele ambiente, toda aquela direção que foi dada. A ideia inicial era a gente trazer isso para o Serra Negra e a gente dar continuidade. Por isso que você já deve ter ouvido aí o Jaceman, o Oswaldo, vai ouvir o Tony amanhã, né? Que foram aqueles que estiveram presentes. A gente não teve presente esse ano, mas a gente estava acompanhando tudo por aí. Além, logicamente, da abertura fantástica do Jamê, né? Que é um privilégio sempre a gente poder ouvir, tá? Então a ideia era que a gente fizesse isso. Então qual que foi a ideia que eu tive? Eu queria compartilhar com vocês em cima do tema, do texto-chave, que é 2 Timóteo 4:8. Esse texto que a gente gostaria de abordar com vocês em relação a essa palavra de hoje, tá certo? Que é o tema para os que amam a sua vinda, que está relacionada a essa preparação da vinda do Senhor, que foi o tema do Acampa Live, tá ok? Então, a gente queria, assim, na verdade, fazer uma introdução nesse assunto para que você pudesse se localizar. Aliás, a minha sugestão é que você pudesse ler a carta de 2 Timóteo, porque é uma carta curta, são 4 capítulos só, e ela é muito rica, ela é uma carta, assim, para aquele que é um jovem discípulo, de fato é uma carta fantástica. E a gente queria fazer uma introduçãozinha aí, dar um pano de fundo, um contexto, para que você pudesse depois me acompanhar na minha reflexão aqui em relação ao texto que nós estamos aí tomando como base, ok? Então vamos lá. Primeiro, quem era Timóteo, né? Então, pensando, a carta é para Timóteo, a carta foi endereçada a Timóteo. Quem é Timóteo? Então Timóteo, na verdade, é um jovem discípulo. É um jovem discípulo assim como você é um jovem discípulo, tá certo? Então essa carta tem muito a ver com você por causa exatamente disso, porque é uma carta escrita para um jovem discípulo. Interessante porque é um jovem discípulo que já tinha provavelmente uma família convertida, que é a experiência talvez de muitos desses jovens que participam de Serra Negra, né? Uma grande maioria dos jovens que estão participando de Serra Negra tem as suas famílias já convertidas, a sua avó era convertida, a sua mãe era convertida, e ele se torna, durante essa caminhada, um discípulo de Paulo. Paulo chama para andar com ele. Então ele é um discípulo de Paulo,
que vai fazer uma obra tremenda, tanto é que ele está provavelmente, né, em Éfeso, nesse momento, porque Paulo o enviou para lá para que ele pudesse estabelecer a igreja, ordenar a igreja ali. Interessante isso a gente considerar. E Paulo estava onde? Paulo estava preso. Essa carta de 2 Timóteo provavelmente é a última carta escrita por Paulo. São as últimas recomendações de Paulo, porque Paulo está preso e pouco tempo depois ele vai ser morto. Porque ele foi preso e foi condenado, ele vai ser morto. Então ele está escrevendo para Timóteo provavelmente a última carta, não é? Então é interessante você considerar essa última carta de Paulo para um jovem discípulo nessa perspectiva de últimas palavras, as últimas instruções de Paulo para o seu jovem discípulo, e também uma fonte de encorajamento. Você vai perceber na carta que ele está encorajando Paulo a continuar a fazer a obra pela qual Timóteo foi chamado. Então eu queria que você tivesse essa percepção, e talvez se colocando no lugar de Timóteo como um jovem discípulo, recebendo a carta do seu discipulador, não é, com instruções preciosas. Eu queria que você tivesse esse entendimento ao ouvir, não é, esse texto, ou ao ler esse texto dessa maneira. Alguns destaques que eu queria dar aqui, assim, dentro desse cenário, né, da carta de 2 Timóteo, é que Paulo menciona para Timóteo o poder que há no testemunho, de que ele estivesse atento a isso, ou seja, o nosso testemunho tem um poder muito forte. A maneira como a gente se conduz, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente age, ele reflete muito da vida de Deus na nossa vida, da vida de Jesus que há em nós. Então, assim, a gente não pode ser negligente quanto ao nosso testemunho. Então, Paulo ressalta isso. Outra coisa que Paulo ressalta é que que naquele momento ele estava vivendo tempos difíceis. E quando eu estava lendo isso, eu falei, poxa, nada mais adequado para nós hoje, né, do que falar de tempos difíceis. É, né? Uma situação assim totalmente nova para nós, né? Essa situação da pandemia está mudando a nossa rotina, mudando a nossa vida, e a gente precisa perceber que essas coisas tendem a trazer consequências, inclusive difíceis, né? Na sequência aí vamos poder passar esse surto, muita coisa a gente vai ter que enfrentar. Uma outra coisa que ele destaca, Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele tenha confiança na palavra de Deus, que ele tenha confiança na sua liderança. Você vai perceber na leitura da carta que ele faz essa menção, não é? Para que Timóteo ouça os seus líderes. É uma coisa importante isso também. Mas também mostra que Paulo está preocupado em que Timóteo ele seja uma pessoa que exerce o seu ministério com autoridade, apesar da idade. Apesar de ele ser jovem, né? Apesar de ele ser novo, e numa sociedade talvez assim, onde os mais novos talvez não tivessem tanta relevância, ele está colocado lá em Éfeso para ser um líder. E Paulo o encoraja a exercer o seu ministério com autoridade, tá? A palavra sendo pregada e o reino avançando, ou seja, Paulo está preso, mas o evangelho não está preso, tá certo? Paulo pode ser morto, mas o evangelho não vai parar, o reino não é detido. Assim como, por exemplo, hoje, nós estamos nas nossas casas, não estamos podendo sair, mas a igreja continua funcionando, a igreja continua viva, o evangelho continua sendo pregado, a edificação continua acontecendo. Então, essas são alguns, assim, alguns destaques que eu queria dar em relação à carta como um todo, para criar esse pano de fundo para você poder entender. Uma outra coisa muito interessante é a sensação que a gente tem de Paulo, como, vamos dizer, como pai, ele chama Timóteo diversas vezes de filho, né? Tendo aquela clara convicção de que as coisas vão continuar porque ele está passando o bastão. Ele está atribuindo a Timóteo a autoridade necessária para que mesmo depois de ele morrer, ele possa continuar, a obra possa continuar a acontecer através da vida de Timóteo. É interessante isso, né? Essa transição do mais velho para o mais novo acontecendo, e eu acho que isso tem muito a ver com os nossos dias também, com aquilo que Deus tem falado com a gente em relação a essa nova geração e tudo aquilo que ela pode fazer e ela pode realizar, né? A partir do momento que a gente vai dando um passinho para trás e os mais novos vão chegando e as coisas vão continuando e o reino continua sendo expandido, continua sendo edificado, o evangelho continua sendo pregado, as vidas continuam sendo edificadas, porque nós estamos na mesma história, a mesma história de Paulo, a mesma história de Pedro, a mesma história de Timóteo, é a história que nós estamos escrevendo hoje. Ok? Então essa fica como introdução e nós vamos partir então para o texto agora mais exatamente a partir de agora. Ok?
Ok, gente, então agora vamos abrir o texto, então, né, especificamente 2 Timóteo capítulo 4. Eu queria ler com você esse texto, para que você pudesse aí, abre a sua Bíblia, acompanha aí, e fica com a Biblinha aberta aí para a gente poder acompanhar o texto, ok? Olha, diz assim, ó, na minha versão aqui: conjuro-te, pois, diante do Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então esse é o texto, finalzinho do texto aqui, é o nosso texto, é o nosso tema, é o nosso versículo-chave. Mas eu queria pensar com vocês aqui, em cima desse texto todo, como é que a gente pode pensar, não é, que Paulo está falando para Timóteo, especificamente aqui nesse trecho aqui da carta, né? Então eu queria assim que você acompanhasse comigo aqui algumas coisas que eu julgo serem importantes a gente pensar nesse momento. Primeiro que ele começa o capítulo dizendo assim: conjuro-te, olha a expressão do texto, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É um versículo para dar uma ênfase no que ele quer falar. Ele gastou um versículo, e esse conjuro-te é uma palavra que aparece ali em Mateus 26:63, quando o sacerdote chega para Jesus e diz assim: conjuro-te diante de Deus. É quando Jesus está sendo julgado. Ou seja, é assim uma chamada a uma exortação solene, quer dizer assim, presta atenção aqui, eu exijo, né? Então é assim, não é olha, presta atenção aí, ó, fica ligado, não é nada disso, é um conjuro-te, e ele cria uma expressão no versículo 1 aqui, muito forte, que é como se ele estivesse querendo dizer assim: para tudo que está fazendo, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu te peço isso agora, em nome de Deus e de Jesus, tá certo? Então assim, é uma expressão muito forte para a gente olhar de qualquer maneira. Daí ele começa a mostrar no capítulo 2 então, no versículo 2. O que ele fala aí? Que pregues a palavra. Uma das características que Paulo queria ver em Timóteo, que acho que serve para todos nós, né, e para essa geração de vocês, é que a gente tenha de fato a preocupação de pregar a palavra de Deus. E a gente pode entender isso da seguinte maneira: eu posso entender isso como sendo pregue a palavra de Deus, ou seja, não deixe de pregar a palavra de Deus. Não deixe de pregar a palavra de Deus, ou seja, faça isso, insista a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus constantemente sendo pregada, sendo proclamada para as pessoas. Então essa é uma recomendação que Paulo faz. Mas eu também posso entender o seguinte, e principalmente hoje, a gente vai ver aqui pelo contexto aqui, que Paulo pode estar querendo dizer para Timóteo assim, falar para nós também, né? Pregue a palavra, ou seja, não pregue outra coisa. Não fique contando história, não fique inventando moda, não fica aí achando, né, assim, querendo procurar coisas diferentes. Pregue a palavra. A palavra de Deus precisa ser pregada, e é ela que tem que ser pregada, né? Então essa é uma preocupação que Paulo tem em relação a isso. E olha que interessante, Salmo 119, ele tem dois versículos que todo mundo conhece, e eu queria destacar eles dois aqui, que o primeiro é no versículo 11, que diz assim: guardei tua palavra no meu coração, né? É a primeira afirmação que o salmista faz, ou seja, eu peguei a tua palavra e guardei no meu coração, ela está impressa em mim, ela está guardada na minha vida. Mas a segunda parte do versículo para mim é fantástica, e ela traz muito mais sentido do porquê guardar a palavra. Guardei tua palavra para não pecar contra ti. Então veja, há um peso em termos a palavra guardada, há um peso em pregarmos a palavra de Deus, e pregarmos a palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho, que é o que fala lá no versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então muitas vezes a gente está aí meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer, meio na escuridão, na nebulosidade aí, né? Meio na penumbra.
porque nos falta de fato um peso no zelo pela palavra de Deus. Então prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Então esteja preparado sempre. Esse a tempo e fora de tempo dá para a gente a noção de que não tem folga. A gente precisa estar preparado e insistindo sempre, em todo o tempo. Ou seja, não é momento de baixar a guarda, não existe intervalo na nossa vida cristã. Não existe vou dar um tempo, vou dar uma parada. Não existe isso. A vida cristã é uma vida contínua e a gente precisa entender isso dessa maneira. Tá? A tempo e fora de tempo, ou seja, o tempo todo eu preparado, eu pronto para fazer a vontade de Deus. Uma outra coisa que ele destaca aí, ainda no versículo 2, né? Repreenda, corrija, exorte. Olha que interessante, ele nos chama a uma ação prática em relação àquilo que nós recebemos da palavra de Deus, né? Mas ele fala para a gente fazer isso com paciência e doutrina, ou seja, exortar, repreender, né? Eu até diria assim, edificar a vida das pessoas, repreendendo, corrigindo, exortando, mas sempre com esses dois fatores aí presentes na nossa vida. Ou seja, vamos corrigir, vamos exortar, vamos edificar com a palavra e pela palavra de Deus. Então aqui não entra aquilo eu acho que, se devia porque eu penso assim. Não, o que a palavra diz? Temos que nos ater à palavra para podermos fazer isso com doutrina, que é aquilo que a gente está falando, mas também com paciência. Ou seja, o nosso espírito tem que ser um espírito de quem está de fato desejoso de edificar as vidas, mas esperando que o Espírito Santo vá à nossa frente fazendo a vontade dele e a obra dele, não é que nós não somos capazes de fazer. Então fazemos a nossa parte, mas com paciência fazemos isso, tá? Versículo 3, e aí que eu acho que o contexto está dentro do que eu estava falando, porque no versículo 3 ele diz o seguinte, que vão chegar dias em que as pessoas não vão querer ouvir essa doutrina. Ou seja, a verdade da palavra, ela passa a ser rejeitada. Porque a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus nos confronta com o nosso eu, com os nossos planos, com a nossa vontade. A gente sabe disso. Então por isso que muitas vezes a gente evita a palavra. E há coisas da palavra de Deus que são muito claras. Elas são muito objetivas. A gente não tem muito que ficar discutindo, ou filosofando, ou tentando entender o sentido. Há coisas que de fato estão ali para serem vividas e obedecidas. Então, mas ele disse que haverão dias, e por isso que ele faz essa exortação, que prega a palavra, exorte, corrige com paciência e com doutrina, porque haverão dias em que as pessoas não querão, elas vão resistir, elas vão rejeitar essa doutrina, elas não vão querer estar caminhando em cima disso. E aí ele fala uma coisa assim, né, que eles vão juntar para si, veja aí no versículo 3 ainda, vão juntar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, os próprios desejos. Ou seja, vão se cercar de pessoas que falam apenas o que elas querem ouvir. E esse talvez seja um dos caminhos mais enganosos que a gente pode entrar. Quando a gente está cercado de gente que só fala o que a gente gosta. Quando a gente está cercado de pessoas que só falam o que nos agrada. E esse não é um caminho correto, é um caminho perigosíssimo. Ou seja, eu posso entrar por um caminho de engano, achando que eu estou cercado de pessoas cristãs, né, ditas cristãs, mas que só falam aquilo que é legal para mim, a galera legal, né? A galera assim, que é bacana, que todo mundo gosta de estar, porque as pessoas só falam aquilo que me agrada. E Paulo está chamando a atenção de Timóteo porque chegariam dias que seriam dessa maneira. E ele diz assim, né? Que eles se desviariam, né, os ouvidos da verdade e se voltariam para as fábulas. Olha, eu vi uma frase esses tempos atrás que me chamou muita atenção, até devo ter compartilhado na minha página no Facebook. O verdadeiro amigo é aquele que me leva para mais perto de Jesus. E a ilustração que veio dessa frase é a ilustração daqueles 4 amigos que pegam o paralítico, você conhece a história, pega o paralítico, leva o paralítico até a casa onde Jesus está para ali ser curado, a casa está cheia de gente, eles sobem pelo telhado e descem o paralítico pelo telhado para que Jesus pudesse curar aquele paralítico ele é curado e ele sai dali com a maca nas costas e ele sai dali assim festejando, se alegrando porque Jesus tinha curado ele. Mas quem fez esse trabalho de levar o paralítico até Jesus, o necessitado, aquele que precisava da cura até Jesus, foram os seus 4 amigos. Então o verdadeiro amigo, um amigo de verdade, é aquele que te leva para perto de Jesus. Qualquer outra pessoa que mesmo com aparência de bem, mesmo falando umas coisas bacanas, não te aproxima de Jesus, toma cuidado. E ele diz aí, não é, que as pessoas se aproximariam das fábulas, dos mitos, ou seja, da ilusão.
né? E é fato, hoje a gente parece que vive num mundo ilusório, a gente vive num mundo de fantasia, as pessoas fantasiam, elas aparentam ser, elas aparentam ter, e elas aparentam fazer as coisas. Então existe muita ficção, muita fantasia nesse mundo, principalmente o mundo virtual, né? Onde a gente de fato não conhece as pessoas exatamente, né? Muitas delas, e fica aquele ambiente, né? Onde todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, todo mundo se dá bem, né? E vocês sabem disso aí, o assunto não é esse aqui agora, mas eu queria que você ficasse atento ao seguinte: eles se desviariam da verdade e se apegariam a fábulas, a mitos, né? A ilusões, tá? Então são dias muito parecidos com os nossos que a gente vive hoje, e Paulo está exortando aí, está chamando a atenção de Timóteo para que ele preste atenção nisso. Seguindo aí, ele fala no versículo 5, né? Seja sóbrio, né? Em tudo, seja sóbrio em tudo, ou seja, seja moderado, seja equilibrado, seja ponderado, não haja necessariamente por impulso, né? Existe uma máxima aí no nosso, né, nosso contexto social, de que o jovem é uma pessoa impulsiva, o jovem é uma pessoa que age por instinto, por impulso. Eu acredito que o jovem deve agir realmente assim, porque ele tem uma força interior muito grande, né? Ele tem uma vitalidade, um vigor, mas que colocado isso diante de Deus, quer dizer, essa virtude, essa vitalidade, né, essa pegada, vamos chamar assim, colocada nas mãos de Deus, pode produzir muita coisa boa, né? E uma das coisas que eu acredito que são produzidas quando eu coloco essas coisas, o meu instinto, a minha pegada, a minha vontade, o meu vigor nas mãos de Deus, é que Ele me torna um cara cheio do Espírito Santo, moderado, equilibrado, ponderado. Vou aplicar minha força naquilo que Deus quer, e não assim, saindo, fazendo as coisas na louca, no instintivo. Então, ser sobre tudo. Outra coisa que ele fala aqui, que é importante a gente ressaltar: suporta as aflições, ou sofre as aflições, né? Ou seja, vai ter aflição, então? Eu achei que não ia ter, né? Eu achei que o mundo cristão é um mundo bacana, cheio de coisa boa só, não tem sofrimento, né? E ao contrário. Ou seja, ao contrário disso. Quer dizer, nós partimos para o reino de Deus na consciência de que teremos aflições. No mundo passareis por aflições. Jesus já avisou isso para a gente. Então ele ressalta isso na vida de Timóteo: suporta as aflições, seja resiliente, seja resistente, encare as coisas, crie casca, né? Não seja mimizento, como diz o pessoal por aí, não seja dodóizinho, não seja um jovem cheio de não sei o que, achei que não era para ser assim, eu não gostei. Essas coisas, queridos, não fazem parte do caráter do cristão, do jovem cristão. Então seja resistente, seja resiliente, crie casca, né? Amadureça, caleje a sua vida, se prepare para enfrentar o sofrimento, tá? Isso vai ser muito importante na sua vida. Uma outra questão que ele coloca aqui, importante, é faz a obra, como ele diz aqui no versículo 5 ainda, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, faz a obra. Nós todos somos chamados para fazer a obra, não fomos chamados para receber a obra, fomos chamados para fazer a obra, não é? E ele fala do evangelista aqui para Timóteo. Eu tenho certeza que Deus já te deu dons, eu tenho certeza que Deus te capacitou com dons, e se você não sabe qual é o dom que você tem ainda, comece a orar a Deus para que Deus te revele isso. Pergunte para a liderança da sua congregação, para o seu discipulador, para a pessoa que cuida da sua vida: escuta, eu queria que você orasse comigo para que eu descobrisse, para que você identificasse qual é o dom que eu tenho, porque eu quero fazer a obra do ministério no dom que Deus me deu, ou nos dons que Deus me deu. E esse finalzinho do versículo aqui, quando ele diz assim, cumpre, né, faz a obra e cumpre o teu ministério, tem uma palavrinha que não aparece aí, mas esse cumpre a obra é cumpre plenamente, cumpre cabalmente, cumpre de forma plena, completa o teu ministério. Não faça de qualquer maneira, não faça de qualquer jeito, não faça pela metade, cumpre de maneira integral e plena o ministério que Deus deu nas tuas mãos, né? Aí seguindo, o versículo 6 e 7 é praticamente a despedida de Paulo. Então, por isso que eu falei, Paulo sabe que vai morrer. E aí ele começa a falar sobre esse finalzinho da vida dele. Então ele fala, né, aí no versículo 6, que já está sendo oferecido, né, como libação. O tempo da minha partida se aproxima, ou seja, ele está se despedindo de Timóteo. Ele está dizendo tchau para Timóteo, porque ele vai embora. Ele vai morrer, vai estar com o Senhor.
E ele coloca aqui um versículo que todo mundo conhece, que é o 7, que é o combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que são 3 coisas importantes aí que eu gostaria que você também tomasse para você. O primeiro, combata o bom combate. Então, combater não significa fugir. Num outro trecho, numa outra carta de Paulo, né, quando ele vai falar, ele fala para Timóteo assim, foge dos desejos da mocidade. Ali é para fugir, né? Ali é para fugir. Mas assim, Paulo combateu o bom combate. Ou seja, ele não se refutou, ele não fugiu, ele não se eximiu de responsabilidade. Ele falou, estou aqui, o que precisa fazer? Eu vou fazer. Né? Ou seja, ele partiu, tomou uma atitude proativa, ele foi na direção desse combate. Agora, interessante é que ele combateu o bom combate, né? Porque às vezes a gente está metido em umas guerras, aí, em umas lutas que não tem nada a ver com Deus. A gente está brigando, está guerreando. Uma coisa muito comum que eu vejo na rede social hoje são essas guerras. Tem um monte de nego debatendo, muita gente batendo boca aí, discutindo um monte de coisa que não leva a nada. Eu acho que esse é um mau combate. Nós devemos combater e buscar combater o bom combate, ou seja, procurar estar junto, né, naquilo que Deus quer que a gente faça, não se acomodar. Né? Terminei a carreira, e esse terminar a carreira aqui não é um terminar de qualquer maneira. Terminei a carreira significa completei a carreira, fiz o que tinha que ser feito. Eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei daquela expressão de Jesus quando ele diz na cruz assim, está consumado. O que para muitos, quando ouvir está consumado, poderia ser um grito de lamento, né? Pô, acabou mesmo, agora é o fim. Na verdade, a gente precisa ouvir aquele está consumado como um brado de vitória, ou seja, fiz o que eu vim fazer aqui na terra, consegui fazer aquilo que eu tinha que fazer, está consumado, está completo, está terminado. Assim eu acredito que Jesus fez e assim eu penso que Paulo também, quando ele disse que ele terminou a carreira, ele terminou aquilo que Deus tinha dado a ele fazer. Né? E guardei a fé, ou seja, fui fiel até o fim, fui fiel até o final, guardei a fé. Para mim fala sobre essa fidelidade de Paulo até o final da sua vida. E daí ele chega no versículo 8, que é o versículo nosso aqui, que ele diz assim, desde agora a coroa está guardada. Uma coisa interessante que eu fiquei pensando em relação a isso, é que essa coroa já está guardada, queridos. Paulo sabia que a coroa dele estava guardada, estava reservada. Ele não ia para a morte, ele não ia morrer em dúvida, ele tinha certeza que a coroa dele está guardada e a coroa dele está reservada. E eu queria que você louvasse a Deus por isso, porque já está realizado, nós já alcançamos essa coroa. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se você está caminhando com Deus, você com certeza já também tem uma coroa guardada. Né? E eu me lembrei também aqui no Apocalipse 2,10, quando ele diz assim, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Certamente Paulo estava pensando nessa ideia, né, de que ele receberia uma coroa. E como ele mesmo diz no final do texto, não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você anseia por isso? Você tem na sua vida essa sensação de que você está na expectativa de que Jesus volte? Amar a sua vinda fala disso. Amar a vinda de Jesus significa que você está se preparando para isso. Você está se preparando para o encontro com o noivo. Você é parte da noiva e você se prepara como parte da noiva e você ajuda a noiva a se preparar para que nesse dia todos nós possamos estar na presença de Jesus, não é? Porque nós amamos a sua vinda, nós ansiamos por isso, nós estamos trabalhando com os pés no chão, mas com os olhos no céu, nos olhos da eternidade, aguardando esse dia tremendo. Acho que nessa época agora, especificamente de tudo que nós temos vivido, muita gente tem falado sobre isso, esse tema, a volta de Jesus, está na boca de muita gente, você tem ouvido falar sobre muito isso, mas eu queria destacar aqui no finalzinho, só terminar, dizendo para você o seguinte, é por causa desse amor, é porque eu amo a sua. Então você pode ler esse capítulo, esse trecho que eu li aqui agora, da seguinte maneira, de trás para frente, né? Você pode pensar da seguinte maneira, porque eu amo a vinda do Senhor, porque eu estou aguardando a sua vinda, é que eu prego a palavra, que eu me mantenho preparado, que eu edifico, que eu me guardo, que eu amo a verdade, que eu amo a palavra de Deus, que eu sou moderado, suporto as aflições, faço a obra no poder do Espírito, uso os dons que Deus me deu e cumpro o meu chamado. Eu não faço todas essas coisas para que Deus se agrade de mim,
Deus me deu uma estrelinha a mais lá no seu boletim, ou que Ele goste mais de mim porque eu estou fazendo essas coisas. É o contrário, queridos. É porque eu amo Jesus, é porque eu amo o reino de Deus, porque eu amo a vinda, estou aguardando a vinda de Jesus, é que eu me proponho a ter esse tipo de vida. Acredito que Timóteo tinha essa consciência. Timóteo acho que tinha esse entendimento. E quando Paulo fala sobre isso aqui, acredito que Paulo está lançando sobre Timóteo exatamente as bases para que Timóteo pudesse continuar a exercer o seu ministério, não é? Até que Timóteo também, no momento oportuno, pudesse estar diante do Senhor recebendo a sua coroa, assim como talvez um dia nós vamos fazer isso. Se Jesus não voltar antes, a gente for transformado, nós vamos morrer e aguardando a bendita esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E é isso que deve mover o nosso coração, é isso que deve ser a fonte e a base da nossa caminhada nos dias de hoje. Deus possa abençoar vocês, que Deus possa encher o coração de vocês dessa expectativa, que vocês sejam frutíferos, vocês possam assim produzir muito para o Senhor, né? Porque esse momento é o momento de vocês fazerem essa obra. Tem muita gente à volta de vocês, muitos colegas, muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus, precisam saber que há sim uma solução, que não está no trabalho, que não está no dinheiro, que não está na profissão, que não está no nada daquilo que as pessoas nesse momento estão se apegando e estão vendo que essas coisas estão derretendo, estão dissolvendo, escapando entre os dedos. Mas nós temos uma bendita esperança, que é a pessoa de Jesus Cristo à sua volta. Que você possa encher o seu coração dessa verdade e possa compartilhar com alegria isso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, eu quero te agradecer nessa noite por essa oportunidade tão inusitada, tão diferente, mas tão cheia da tua presença. E a minha oração é que o Senhor possa levar a cada um desses jovens, a cada pessoa que estará escutando essa mensagem, a certeza de que vivemos nessa expectativa, vivemos nesse anseio de ver o Senhor voltando. E queremos viver aqui na terra de tal maneira que a nossa vida ela seja coerente com essa expectativa, ela coopere com a tua volta, Senhor, e que muitos ainda possam ser agregados, muitos possam ser colocados também no teu reino, não é, com essa mesma expectativa. Continua abençoando a vida de cada jovem. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que o Senhor seja com todos nós. Nós oramos no nome de Jesus. Ok? Um abração bem grande. Amanhã tem Tony para encerrar o nosso encontro. Que Deus abençoe e que em nome de Jesus, 2021, a gente possa estar encerrando a igreja de novo. Valeu? Um grande abraço.